E o Papai Noel chega atrasado, mas garante a renovação de Filipe Luiz e presenteia toda a nação com o nosso querido Mr. Filipinho Luiz. Meus amigos, a novela acabou e você pode comemorar, porque a renovação do Filipe Luiz traz a todos nós esperança de empilharmos mais títulos nessa temporada de 2026. Aí tem gente que vai falar assim, pô, mas tu vivia reclamando do Filipe Luiz. Negativo, irmão. O Filipe Luiz é o melhor que nós temos. Estávamos preocupados com a questão das negociações, com os altos valores, mas eu vou trazer tudo para você. BAP se manteve firme e os valores ficaram aí de acordo, né? Ficou bom pro Flamengo e também ficou bom pro Filipe Luiz. Você vai entender a oferta final que fez com que o nosso mister aceitasse, topasse a renovação. Falando sobre Flamengo ainda, o administrador do Flamengo aí no Instagram cometeu uma gafe e colocou a foto de um outro jogador do Atlético de Madrid na postagem da renovação do Filipe Luiz. Isso gerou um burburinho, uma coisa de louco. Flamengo se acerta com o Vitão e define data para a chegada do zagueiro. Já tá chegando, irmão, tá chegando, vou te dizer quando. Flamengo também manifestou aí, parece que interesse no Caio Jorge, mas tomou-lhe uma lapada do Pedro Lourenço, né? O Pedrinho aí, o comandante, o dono do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro. Flamengo já tá buscando um plano B. Se Tati Castelhanos não for vir mesmo, que aparentemente não vai vir, tem um ex-jogador do Fluminense, que tá brilhando na Ucrânia. Com certeza, o Flamengo tá querendo investir no jogador e tem dinheiro para isso, né? Após confirmação de Filipe Luiz, diretoria do Flamengo tá focando agora nas saídas e o Alan é provavelmente o primeiro da barca. Com o Flamengo na disputa, PSG foi eleito o melhor clube do mundo. Infelizmente, né, venceu o Flamengo naquela final dos pênaltis maluco. Foi eleito o melhor do mundo. Maracanã inicia revitalização do campo após jogo das estrelas. E para fechar, Jorginho, nosso jogador de terno, foi eleito a melhor contratação do futebol brasileiro em 2025. Mas essas e tantas outras informações que trarei para vocês. Antes disso, eu gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e não paga nada por isso. Só nos ajuda. Então vem fazer parte dessa família, porque eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos o Flamengo. Ó, saudações, vamos pro início do vídeo, deixa eu me ajeitar aqui. Meus amigos, a notícia que todos nós esperávamos chegou com muito atraso, todo mundo meio que tenso, torcedores já ficando revoltados com o Filipe Luiz, uma boa parte. Eu mesmo aqui, não vou mentir, já estava muito chateado com o nosso mister, pensando, o Flamengo deu oportunidade pro nosso técnico, pro Filipe Luiz, que comandou o Sub-17, o Sub-20, foi campeão do mundo, teve a oportunidade de assumir no lugar do Tite, né? Eu sei que o salário naquele momento parecia ser baixo, mas era um técnico recém-chegado no profissional, ganhar 300 mil, não é um dinheiro tão baixo assim. Mas beleza, foi campeão da parada toda. O problema estava onde? No valor absurdo que Jorge Mendes, tá? Empresário português aí, contratado pelo Filipe Luiz para gerir a negociação, estava pedindo. O cara estava pedindo valores absurdos, tá? Eu vou depois, num outro vídeo, falar sobre tudo isso, tá? Para ficar um pouco mais claro para todos vocês. Mas é isso, nesse momento a gente tem que comemorar porque o Filipe Luiz, cara, tem a cara do Flamengo, tá doido, ele é flamenguista demais, e isso também atrapalhava um pouco a nossa visão, se o cara ama tanto o Flamengo assim, por que tá pedindo valores tão altos, por que não fecha logo, todo mundo tenso. 31 de dezembro agora se encerraria, iria encerrar o contrato do cara, e o Flamengo tendo Recopa para disputar, Supercopa do Brasil, tantos títulos já no início do ano. Vamos perder a oportunidade de ser campeão da parada toda, meu irmão? Não tem como. É isso, Filipe Luiz renovou até fim de 2027, então temos aí mais 2 anos para extrair, né,
do Flamengo, desse elenco e do próprio Filipe Luís, o melhor, meu irmão, o melhor suco, né? Aquele sumo bacana para que o Flamengo seja realmente hegemônico durante esses 2 anos pela frente. Espero também que Filipe Luís não saia antes, né? Porque é um fato que ele tem vontade de ir para a Europa treinar, e isso era um dos pontos, né? A questão da multa rescisória, que não ficou alta como o Flamengo queria. O Flamengo teve que ceder. Filipe Luís cedeu um pouco em relação ao salário, cedeu em relação ao tempo de contrato, ele queria 1 ano apenas. Mas é isso. É isso. O Flamengo vai ser campeão da parada toda durante esse ano. Lembrando que o Filipe Luís teve uma ascensão, cara, meteórica, tá? Ele aposentou em 2023, gente. Ganhou com Sub-17, Sub-20 foi campeão mundial. No ano de 2024, só para relembrar, foi campeão da Copa do Brasil após assumir o time, né, na saída do Tite. Ruim demais, Tite tá maluco. Filipe Luís é outro nível, outro patamar. E em 2025, empilhou apenas 6 títulos. Tem noção? O Flamengo foi o campeão no Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Derby das Américas e Copa Challenger. Tá doido, meu irmão. Então, estou muito feliz, espero que você também esteja, né, com a vitória. Isso é uma vitória de nós torcedores, vitória do Flamengo, vitória do Filipe Luís, porque essa liga, meu irmão, ela é perfeita. Ela é perfeita. Espero então sucesso para todos nós. Vamos pro próximo vídeo. Após a renovação do contrato, o nosso Mr. Filipe Luís pode agora superar uma marca que já perdura mais de 45 anos, meus amigos. Você deve estar se perguntando, que outro recorde que Filipe Luís pode bater? Cara, Filipe Luís conseguiu completar uma temporada completa. Isso já é um avanço absurdo no Flamengo. Eu vou trazer dados para vocês de quando foi a última vez que isso aconteceu. Mas como ele já avançou por uma temporada, existe um outro recorde que ele pode estar batendo. Se ele conseguir completar 2 temporadas seguidas, ele vai superar Cláudio Coutinho. O histórico comandante do Mengão liderou de 1976 a 1980. E desde então, o feito não se repetiu e sequer houve, tá? Um treinador que ficou 24 meses no clube do Flamengo. É loucura, né? Flamengo, meu irmão, é uma bomba. A realidade é essa. A torcida cobra demais, mas é isso que nos faz ser tão grandes assim. Filipe Luís já alcançou 2 marcas significativas, tá? Foi o primeiro a ficar no clube de janeiro a dezembro, desde Vanderlei Luxemburgo, que comandou toda a temporada de 2011 no Mais Querido. A renovação de contrato garante então que ele vai ultrapassar os 14 meses de clube, já que assumiu em outubro de 2024. Agora o ex-lateral pode ultrapassar o tempo da maior passagem de Carlinhos Violino pelo Mengão, que ficou 19 meses entre agosto de 1991, até março de 1993. Ou seja, caso for o Filipinho, né, cumpra todo o seu vínculo com o Flamengo até o final de 2027, Filipe Luís terá ao menos a segunda maior passagem de um treinador pelo clube desde a década de 70, gente. Muito louco. E você deve estar falando assim, mas vem cá, para superar Cláudio Coutinho é muito difícil, ficou mais de 24 meses, irmão. Muito mais de 24 meses. Já falei, de 76 a 80, mas ele poderá se tornar o técnico com mais títulos pelo Flamengo em breve, cara. Em breve. Só pra gente lembrar, né, eu falei agora há pouco, né, conquistou a Copa do Brasil, e aí mais os 6 títulos desse ano. Um título em 2024 e 6 títulos em 2025. Filipe Luís, no momento, ele está ao lado de ninguém menos que Jorge Jesus e Flávio Costa. E está apenas atrás de Carlinhos, que vivia indo pra lá e pra cá o tempo todo, chegava no Flamengo, ganhava um título, depois voltava, ganhava mais um título. Esse foi o Carlinhos aí, violino no Mengão. Lembrando que o Flamengo logo de cara, do início do ano, vai disputar Campeonato Carioca, vai disputar a Supercopa do Brasil e também a Recopa Sul-Americana. Ou seja, poderá se tornar o técnico mais campeão do Flamengo. Esse trono, então, provavelmente será do Filipe Luís. Que história. Nesse momento, trarei para vocês... Estamos só falando de Filipe Luís. Vamos continuar para fechar, né, essas informações, as notícias sobre Filipe Luís e para partir para outras notícias. Mas vamos lá. Falarei nesse vídeo sobre valores, sobre oferta inicial e oferta final que o Flamengo fez para o nosso comandante, que tem contrato até agora
o final de 2027. Vamos para a notícia. De acordo com o jornal O Globo, a oferta final do Flamengo foi de 4 milhões de euros por temporada, o que dá algo em torno de 2 milhões e 100 mil reais mensais, tanto para o técnico, tá? Incluído já a comissão técnica. Isso era o problema. O Felipe Luiz queria receber separado e que o Flamengo pagasse tanto Ivan Palanco e Diogo Linhares, né? Que fazem parte aí. São os dois que acompanham o Felipe Luiz para lá e para cá. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo não vai pagar separado e ofereceu o seguinte, ó, já está aumentando muito o salário, total. E aí você vai pagar, Felipe Luiz, o quanto você quiser para esses dois caras. Estou pagando para você e sua comissão técnica 2 milhões e 100 mil reais. Foi o valor aceito. Vale lembrar que você deve estar se perguntando, mas cadê o Rodrigo Caio? Foi mandado embora? Não, Rodrigo Caio, gente, tá? Faz parte da comissão técnica permanente do clube. Então, Felipe Luiz, mesmo se saísse do clube, Rodrigo Caio permaneceria, cara. Permaneceria. E ele não está incluído aí no valor dos 2 milhões e 100 mil. Ele recebe separadamente do Flamengo. O empresário Jorge Mendes, tá, foi quem dificultou bastante o processo, tá? Só para você ter noção. Felipe Luiz também, nesse sentido, teve um pouco de culpa por ter colocado alguém, né? Uma vez que ele já tinha iniciado as tratativas com Boto e BAP, não precisava botar um empresário. Vai lembrar que o próprio BAP ficou meio que puto com essa situação, né? Não gostou. E a gente percebe que no final das contas, quem estava atrapalhando a renovação não era nem o Felipe Luiz. Ele deixou a cargo do Jorge Mendes. Saiu de férias e deixou o Jorge Mendes lá resolvendo. E aí o cara estava irredutível, pedindo valores absurdos, na casa de 5 milhões. Aí não dá, irmão. Não dá. E aí o que aconteceu? O próprio Boto fez contato direto com o Felipe Luiz, marcou aí reuniões online, meu irmão, via Zoom, via sei lá o quê, e conseguiu convencer o Felipe Luiz a receber a oferta, né? Aceitar a oferta do BAP, que já tinha um aumento significativo. E para fechar, gente, vamos parar para analisar? Pô, o valor a ser pago, 2 milhões e 100 mil reais, é um dinheiro muito bom quando comparado com os 300 mil reais que o Felipe Luiz estava recebendo. Houve, de fato, uma boa valorização do técnico, né, que vai para o seu 2º ano de técnico profissional. Cara, e com um elenco desse, ele vai ser muito mais campeão. Se quiser renovar, né, pedir um aumento de salário, vai pedir, sendo campeão no início do ano, sendo campeão no meio do ano. Cara, no final de 2026, o Flamengo pode empilhar mais de 6 títulos. E o Felipe Luiz pedir a valorização que ele quiser, pô. É isso. Tomara que fique até o final de 2027. Sua opinião nos comentários. Agora, que coisa maluca aconteceu com o administrador lá da rede social do Flamengo, gente? Tá vendo aqui a foto aqui, não? O cara postou uma imagem lá com o Felipe Luiz levantando a taça, né? O título dizia mais, vamos juntos. E ele botou a foto do Cardoso, jogador volante do Atlético de Madrid, gente. Que coisa maluca. Nesta segunda-feira o Flamengo anunciou a renovação de Felipe Luiz até o fim de 2027. Encerrou, claro, uma longa novela mexicana. Em uma publicação celebrando a notícia sobre o técnico, o clube acabou cometendo uma gafe ao utilizar a foto de um atleta do Atlético de Madrid. Você tá vendo aqui a imagem. Entre duas fotos do treinador do Flamengo com a taça da Libertadores, o mais querido publicou uma imagem do anúncio, tá, do volante Johnny Cardoso pela equipe espanhola. Vou beber uma água aqui, porque que maluquice, velho. Em seguida, é claro, a postagem foi até apagada nas redes sociais. Eu não vi a postagem, mas vi o BT, acho que é BTB Esportes, né, um perfil que tem lá no Instagram, grande, top, zoando, né, dizendo, caraca, pô, acabou de contratar o Felipe Luiz, já tá trazendo um jogador do Atlético de Madrid. Então é isso, olha a foto aí, né, Felipe Luiz erguendo a taça, olhando pra cima, você deve estar vendo aqui, Felipe Luiz, acho que desse lado de cá, olhando pra taça, e o Cardoso. Não sei se vou conseguir botar tudo na mesma imagem, mas é isso. Mas não há interesse a princípio, tá? De acordo com o Vene Casagrande, tá? Um dos membros da comunicação lá do Flamengo, né? Chefe da equipe de comunicação, selecionou uma foto por engano e não há qualquer negociação entre Johnny e o Flamengo. Você está se perguntando, mas quem é esse jogador? Será que pode começar a entrar no radar do Flamengo? É difícil, tá?
Atlético de Madrid acabou de adquirir, né, praticamente, o jogador por 30 milhões de euros. Foi lá no Real Betis, comprou o jogador. E por onde ele passou, né? Vai lembrar que Johnny, meio-campista, né, volante, nasceu nos Estados Unidos, foi revelado, tá, e se destacou pelo Internacional. Em 2023, o Colorado negociou o jovem com o Real Betis. E do Real Betis, né, após ter se destacado bastante, não teve jeito. O Atlético de Madrid foi lá e papou o jogador. Eu acho que tem, sei lá, 6 meses. Eu não sei. Acho que tá no... Entrou agora no time. Atuou apenas em 6 partidas. Então, muito provavelmente o Flamengo não vai fazer nenhuma investida no volante aí do Atlético de Madrid. Sua opinião nos comentários sobre essa doideira. E o Flamengo está extremamente agressivo no mercado, meus amigos. Ai, o bem que o BAP disse naquela reunião lá com os conselheiros que não é deixar ninguém, nenhum time brasileiro gastar mais que o Flamengo, meu irmão. Que é isso, BAP? Depois que o BAP anunciou que o Flamengo faturou, né, marca histórica aí de 2,1 bilhão de reais, o Flamengo foi lá no Clube Mineiro, botou a pá, pegou a raposa, o urubu pegou a raposa pelo pescoço, empurrou na parede e falou o seguinte, ó, queremos Caio Jorge. Ah, mas vocês querem o Caio Jorge, vai pagar quanto? Aí o urubu falou assim, ó, 30 milhões de euros a gente paga pelo Caio Jorge. Você deve estar se falando assim, pô, mas isso é pouco. Pouco? A contratação histórica do Flamengo, a mais alta, segue sendo a do Samuelino, pô. Recém-contratado, né? Lá pra Copa do Mundo de Clubes, lembra? Samuelino, ponta esquerda. O Flamengo pagou 25 milhões de euros pelo jogador. E pensando no futebol brasileiro, tá? Futebol brasileiro, se eu não me engano, Vitor Roque. Cara, Vitor Roque, o Palmeiras adquiriu o jogador do Barcelona, se eu não me engano, né? Tava no Barcelona ali, escanteado, por 25,5 milhões de euros. Ou seja, o Palmeiras pagou um pouco mais pelo Vitor Roque do que o Flamengo pagou pelo Samuelino. Então, a contratação histórica de valores é do Palmeiras no momento. Tinha sido do Samuelino, agora é do Palmeiras. Aí você deve estar se perguntando, mas vem cá, e 30 milhões? 30 milhões supera muito o valor do próprio Vitor Roque, do Samuelino, gente. A gente está falando de 5 milhões a mais, 5 milhões de euros a mais. É coisa de maluco. E você deve estar se perguntando, mas vem cá, mas o Pedrinho Lourenço, o Cruzeiro, se manifestou em relação a isso? Sim, mas se manifestou, parece que bebendo cachaça, parece que, né, usando alguma coisa que fez com que o presidente, a diretoria, né, tivesse alucinada. Porque o que o Pedrinho falou é o seguinte, recebemos a proposta do Flamengo para tirar o Caio Jorge daqui, mas pro Flamengo eu vendo por 50 milhões de euros. Pô, aí o cara tá achando que vai vender um Cristiano Ronaldo, um Messi. Pô, ô Pedrinho, eu gosto muito de você. Você é um cara bom, né? Levantou o time do Cruzeiro, fez boas contratações, errou em algumas, trouxe um técnico que ajeitou a casa, Leonardo Jardim, mas já perdeu. E aí contratou um técnico bosta, que é o Tite. Você tá complicando a vida do próprio Cruzeiro, hein? Cruzeiro não vai arrumar nada esse ano com o Tite. Vamos ver. Técnico ultrapassado. Mas querer vender o Caio Jorge por 50 milhões está de brincadeira. Lembrando que o Flamengo fez 2 ofertas. Pago 30 milhões de euros na mão pelo Caio Jorge para vir para cá para se juntar com o Pedro. Ou pago 22 milhões de euros na mão e pode levar o Everton Cebolinha, que é um jogador que vale mais ou menos 8 milhões de euros no momento, pela visão do Flamengo. É isso, mas parece que Pedrinho Lourenço, que estava querendo contratar Everton Cebolinha, porque Tite pediu, não quer reforçar o Flamengo. Caio Jorge foi artilheiro, tá? Do Brasileirão, balançando as redes por 21 vezes. É um cara bom, né? Com certeza chegaria para somar nesse time do Flamengo. Nesse vídeo vou me manter no mercado da bola e falarei sobre Vitão. A novela já acabou, tu já sabe que o Flamengo se acertou com o Internacional, graças a Deus. E vai estar pagando aí, você já viu vídeo meu falando sobre isso. O Flamengo, no final das contas, furou
o olho do Cruzeiro, e por isso que o Pedro Lourenço não deve estar querendo vender de jeito nenhum o Caio Jorge, né? Falou que se for pra tirar daqui vai ter que pagar 50 milhões. Tá revoltadinho, né? Mas voltando a falar, o Flamengo foi lá, meu irmão. Mostrou realmente, é o que o Babi falou. Ninguém vai gastar mais que o Flamengo. O Cruzeiro tava meio que tudo certinho pra levar o Vitão pra casa, Tite pediu. O Flamengo chegou, irmão, falou o seguinte, ó, pago 5,5 milhões de euros à vista. Perdoa a dívida de 4 milhões, mais os juros de 700 mil euros. E ainda bota um bônus de 500 mil euros se o jogador conquistar títulos pelo Flamengo. Isso não vai deixar de acontecer. Isso é certo. Sabe o que é certo, irmão? Você beber água todo dia. Sabe o que é certo? Provavelmente você se alimentar todo dia. Sabe o que é certo? O Flamengo, irmão, papar títulos todos os anos. Ficar 2 anos sem vencer, sem ser campeão, que nem o Palmeiras, depois de ter tido um gasto milionário. O Flamengo não é assim não, rapaz. Aqui tem torcedor, rapaz. Porcaria, aqui cobre o clube, pô. Aqui tem diretoria séria, que cobra os jogadores e que cobra o técnico. É isso, por isso somos multicampeões e vamos, irmão, vamos ganhar merda toda esse ano. E falando sobre o Vitão, o time do Internacional Gaúcho Caloteiro, time caloteiro, né, irmão? Aceitou a proposta e tá tudo certo. Existia um entrave, tá? Que o nosso querido Paparazzo Rubro-Negro, né, trouxe nas redes sociais dele no dia de ontem, que havia um impasse aí, um entrave em relação à porcentagem, né, a comissão a ser paga aos empresários do jogador. Olha isso, hein? O Flamengo, só pra ter noção, o Cruzeiro pagaria 10% de comissão, mas o Flamengo disse que, o BAP falou, só pago 7,5%. Não sei porquê, tava uma briga, e aí, graças a Deus, Fabinho Soldado, né, recém-demitido do Cruzeiro, já foi, né, dirigente aqui do Flamengo, Fabinho Soldado, foi pro Internacional, já foi, né, resolvendo os problemas, resolveu o problema do Internacional para receber esse valor e resolveu o problema do Flamengo, que entrou em contato com os empresários ali e desfez qualquer entrave. E o jogador Vitão já será apresentado, na verdade, chegará amanhã, dia 30, ao Rio de Janeiro para realizar exames e, meu amigo, se firmar com o Flamengo, assinar contrato, e é isso aí. Você tá feliz pela contratação do Vitão? Então, irmão, deixa teu like aí, pô, nesse vídeo, se inscreve no canal, pô. Vamos lá, vamos pro próximo vídeo. E a diretoria do Flamengo, juntamente com a comissão técnica, pô, com o Filipinho Luiz, meio que já tem um plano B, caso não consiga fechar com Tati Castellanos. É isso mesmo, ex-jogador do Fluminense, Cauã Elias, jogador de apenas 19 anos, que foi vendido, tá, no início do ano, ali em fevereiro, por 17 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk, time da Ucrânia. É, irmão, é o cara que pode chegar para assumir a posição, né, a falta de Tati Castellanos, jogador argentino aí, que está atualmente na Lazio, numa fase não muito boa. Então, é isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tá vendo a cara aqui, provavelmente do Tati Castellanos e do Cauã Elias. Não sei se vou conseguir colocar os dois, mas pelo menos o Cauã Elias deve estar aparecendo aqui. Meus amigos, falando sobre Tati Castellanos, o jogador não quer jogar no Brasil, porque ele disse que não deseja sair no momento da Europa. O jogador, né, Flamengo ofereceu 22 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, total 25 milhões de euros. Aparentemente esse era o valor, é o valor até do jogador no Transfermarkt, valor de mercado. E o time da Lazio, que tá com transfer ban, tá com problema de dívida aí, meu irmão. O time da Lazio havia meio que gostado da oferta do Flamengo. Pô, falou, vai pagar 25 milhões de euros, é um valor bom. Só que aí, meu irmão, mediante a nega do jogador em relação a querer jogar no Brasil, sair da Europa, o time da Lazio aumentou a pedida para 40 milhões de euros. Pô, isso é surreal. Aí não tem como, pô. O time brasileiro pagar isso aí para um jogador. E aí eu te faço uma pergunta. Se o jogador tivesse bem, talvez até, se tiver muito dinheiro sobrando, uma estrela, um Messi, um Cristiano Ronaldo, né? Já em fim de carreira, você traz. Mas jogador que tá em uma má fase, pô, no futebol italiano. Tati Castellanos, irmão, nos últimos 11 jogos que ele fez 2 gols, cara.
Ah, brincadeira, pô, nem pra ser metadinha. 11 jogos, 5 gols. E aí, o Flamengo, nesse momento, tá olhando um pouco mais pro lado e já viu o Cauã Elias. Jogador que tá numa excelente fase no futebol ucraniano, pô. Tá maluco? Jogador de 19 anos. Pra falar pra vocês aí, pra vocês verem, avaliar se vale mais a pena Tati Castellanos ou Cauã Elias, só pra vocês terem noção, tá? O jogador, no momento, até o momento, marcou 11 gols, tá? Jogando 16 partidas. 11 gols e 3 assistências em 16 partidas. No total, então, gente, participações em gols, 14 participações, 14 em 16 partidas. Pô, tá maluco? Vai lembrar que, pô, se a Lazio quer receber 40 milhões de euros pelo jogador, Cauã Elias, talvez o Flamengo consiga comprá-lo por 20 milhões de euros. Pagar 40, o dobro, e mesmo que fosse 25 milhões de euros. Eu prefiro pegar um jogador mais novo que está numa excelente fase, que pode chegar para somar, do que pegar um cara que está numa fase ruim, pagando 25, 5 a mais. Para mim não vale a pena. Sua opinião nos comentários. Tati Castellanos ou Cauã Elias? Meus amigos, nesse momento estou chegando no finalzaço do nosso vídeo e vou trazer pelo menos 4 assuntos. 4 assuntos. Então você tem que ficar até o final. Vou falar sobre Alan, que nesse momento pode já estar de saída do Flamengo. Vou falar sobre o PSG, falarei sobre o Maracanã e, para fechar, Jorginho. Então fica comigo até o final. Vamos começar aqui falando sobre o Alan. É isso mesmo, após a renovação de Filipe Luís, tá? Jogador que não é visto, né, com bons olhos aí pela comissão técnica do Flamengo, eu acho que agora, com certeza, vai poder ir embora e já tem time querendo contratar o jogador. São Paulo. O time do São Paulo parece já estar preparando aí uma proposta milionária a ser feita ao clube do Flamengo. Lembrando que a ideia do São Paulo é pegar o jogador por empréstimo com obrigação de compra no final. Mas ainda não foram ditos, né? Ninguém mencionou ainda valores. São Paulo está preparando alguma coisa para fazer a investida no jogador. E ó, Michael, Alan, são os 2 jogadores que eu acredito que são os que provavelmente já sairão rápido do Flamengo, porque a comissão técnica, né, já colocou os jogadores aí na barca para ir embora. Então, Alan, provavelmente vamos escutar rumores aí de saída dele por esses dias, ou confirmação já de saída. Agora, falando sobre o PSG, o time do PSG foi eleito o melhor clube do mundo, tá? Pela Globe Soccer Awards. Que instituição é essa? Uma instituição que premia jogadores, técnicos, né, e clubes de futebol do mundo todo. Então eles fazem aí as avaliações com jornalistas, né, com torcedores também, com os próprios técnicos de futebol, com jogadores. Eles chegam a uma avaliação, né, e concluem aí quem foi o melhor jogador. É como se fosse a bola de ouro, tá? O The Best. É isso. E aí, o PSG foi eleito. Eram 5 times. O Flamengo estava na briga aí contra, se eu não me engano, Real Madrid, contra o PSG, contra o Chelsea e mais 2 times. Mas não teve jeito, né? O PSG ganhou tudo, praticamente tudo esse ano, meu irmão. Pô, campeão da Premier League aí, pô, é fogo. Aí não tem como. É isso. Eleito melhor time do mundo. Flamengo. Vamos botar aí que ficamos na 2ª colocação. Agora, mudando de assunto, falando sobre Maracanã. O Maracanã inicializou a revitalização do campo após o Jogo das Estrelas. Você deve estar vendo aí, meu irmão, né? Parece que até que está pelado, sem grama, mas isso tudo faz parte do tratamento que deve ser feito para estar pronto para o próximo ano aí. Lembrando que ao longo de 2025 foram 73 partidas oficiais jogadas tanto pelo Flamengo quanto o Fluminense, que são os 2 times aí que administram o nosso lindo Maracanã. E mudando de assunto para fechar, Jorginho foi eleito o melhor contratação do futebol brasileiro em 2025, tá? Foi feito um ranking aí pelo, acho que Globo Esporte. Jorginho ficou na 1ª colocação, depois Vitor Roque, na 3ª colocação Fabrício Bruno, Andrés Gomes do Vasco na 4ª e para fechar Reinaldo na 5ª colocação aí no Mirassol. É isso, nação!
Vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso malvadão, do Mengão, do mais querido. É isso, lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer. Meus amigos, só para vocês terem noção, passam aqui todos os dias, diariamente, pelo menos 700 a 800 pessoas que até deixam like, mas não se inscrevem no canal. Acho que porque estão vendo na televisão, né? Às vezes a questão rápida ali, o camarada esquece de se inscrever. Poxa, dá essa moral aí. Vamos ajudar o canal a crescer. E eu tô falando de quem assiste vídeo. Se eu for falar de quem assiste short do YouTube, meu irmão, aí a coisa fica mais triste ainda. Só pra vocês terem noção, por dia, os meus shorts aqui dão, em média, 30 mil visualizações. 30 mil visualizações. E dessas 30 mil, a conversão aí para inscrito é muito pouca, muito pouca. Mas é isso. Vamos devagarzinho. Se você puder me ajudar, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e ajuda a gente a crescer. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!